Bom dia! Olá, o Bom Dia com Mourão está começando agora e hoje vamos falar sobre eleições de 2024. Os brasileiros já estão conhecendo seus candidatos, avaliando suas propostas para os municípios e, portanto, hoje temos muito a falar sobre esse assunto. O senador Hamilton Mourão ingressou na política em 2018, está aqui conosco e vai nos contar as suas experiências nesse processo todo de campanha em que ele passou até chegar ao Senado Federal. Bom dia, senador. Elane, vamos começar dando bom dia! Bom dia. Com esse bom dia, cheio de energia, vamos falar de eleições. É muito bom começar o dia assim, chefe. Mas então, os candidatos já estão a pleno vapor, as campanhas sendo desenvolvidas em todos os municípios, e exceto no Distrito Federal, que não temos eleições municipais. O Rio Grande do Sul está no mesmo ritmo, o senhor está sempre por lá. Como está essa fase dos candidatos no Rio Grande do Sul? Pois é, Elane, nós temos andado ali pelo nosso estado, apoiando os nossos candidatos, o nosso partido, o Republicanos. Ele tem um número razoável de prefeitos e vice-prefeitos e temos mais de 2.000 candidatos a vereador, nos diferentes, sempre lembrando, Rio Grande do Sul, um estado com 497 municípios, então o número de vereadores é bem expressivo. E aí eu quero lembrar as nossas amigas e amigos que a eleição municipal ela é extremamente importante, porque é no município que as coisas acontecem. Então, às vezes a gente discute a eleição do presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual, governador, mas o prefeito ou a prefeita e os vereadores são fundamentais para o dia a dia de toda e qualquer cidade, desde as maiores, como Porto Alegre, até as menores, que existem no nosso estado. Então, é importante que, nesse momento, as pessoas estejam sintonizadas com as propostas, que não sejam propostas visionárias, porque muitas vezes o candidato promete que vai fazer chover quando tiver na seca, vai trazer sol quando tiver na chuva, e a coisa não funciona desse jeito. E vereadores e vereadoras, a gente tem que ter aquela noção que eles são os fiscais da prefeitura. São aquelas pessoas que estarão atentas ao trabalho do prefeito ou da prefeita, no sentido de que atenda efetivamente aquilo que prometeu na campanha e atenda aos anseios da população. Foi bom você fazer essa colocação, porque é difícil entender o papel do vereador. Normalmente as pessoas estão focadas na atuação do prefeito, mas do vereador não. A impressão que passa é que eles estão ali compondo um momento, a Câmara de Vereadores, mas que não tem tanta importância assim no município. O vereador ele representa os setores, diferentes setores da cidade, porque, com certeza, diferente de outro tipo de eleição, o vereador ele vem de uma vila, ele vem de uma área X da cidade, de um bairro, onde ele tem uma penetração, ele conhece os problemas, e então ele é a pessoa que pode trazer de cara para o prefeito soluções dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E o prefeito ele é um grande gerente, O prefeito ele tem que gerenciar aquela empresa que é o município ao qual ele está governando, porque é a rua que está com buraco, é o lugar que não tem esgoto, é o lugar onde a luz está faltando, então, é a escola que não tem professor. Exatamente. Então, a responsabilidade do prefeito é muito grande. Ele só não tem responsabilidade, vou dizer, num assunto que hoje todo mundo cobra, que é a segurança pública. O município não tem uma responsabilidade direta na segurança pública, ela é do governo estadual. O município, mesmo tendo uma guarda municipal, essa guarda tem restrições em termos do seu emprego na atividade normal de segurança pública. E que não é entendido assim, não, porque normalmente cobra do prefeito. Cobra do prefeito, por menor que seja o município, mas ele depende, nessa hora, do governo do estado. É uma articulação que
precisa melhorar aqui no nosso país, né? E essa é algo que nós temos que discutir a sério, que é as guardas municipais efetivamente poderem funcionar com uma força auxiliar das polícias estaduais. Senador, qual o peso da crise climática, né, dessa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, nessas eleições municipais? Olha, lamentavelmente, né, Elaine, como tudo no nosso país, há sempre a exploração política, né, no momento de uma crise dessa natureza, né, onde os municípios que foram mais atingidos, né, principalmente aqueles que se situam na área da Grande Porto Alegre, que são municípios, né, com população grande, né, esses municípios hoje você vê, principalmente na nossa cidade, lá em Porto Alegre, e aí eu destaco, né, a figura do nosso atual prefeito, Sebastião Melo, que é candidato à reeleição e que, na minha visão, é um dos melhores prefeitos da história de Porto Alegre e que merece, né, o voto dos nossos eleitores para que continue na sua tarefa. Mas ele vem sendo muito atacado por fatos que é um encadeamento, né, de ações e que vários prefeitos anteriores também não tomaram nada, nenhuma atitude a respeito do que poderia ser feito na questão do combate às enchentes. E o Melo, né, ele, volto a dizer, é o homem certo para Porto Alegre. Senador, as campanhas, né, as campanhas eleitorais passaram por uma grande transformação nos últimos anos, com a internet, redes sociais, contratação de equipes especializadas, até mesmo as ferramentas de marketing. Aí eu pergunto para o senhor que estava envolvido com a sua campanha ao Senado Federal, o corpo a corpo, aquele contato corpo a corpo com o eleitor, deixou de ter importância? Os discursos eloquentes, os discursos longos, né, também perderam espaço ou não? Qual é o foco hoje principal de uma campanha? Olha, Elaine, eu vejo, por exemplo, o seguinte: campanha de vereador é uma campanha, né, aí eu uso uma linguagem militar, é a campanha da infantaria, né, é a campanha do combate aproximado. O vereador ele tem que palmilhar a sua cidade, ele tem que andar pela rua, né, ouvindo os eleitores, se apresentando para os eleitores, distribuindo o santinho, né, porque essa é a realidade da campanha para vereador. O prefeito ele já tem uma campanha mais programática, vamos dizer assim, porque ele tem que colocar, né, os patamares que ele vai buscar atingir para o município e, óbvio, que ele não pode fugir, né, dependendo do tamanho da cidade, da questão política e ideológica que existe no país hoje, né? Então ele tem que ter um posicionamento em termos de uma política voltada para um Estado mais enxuto, para que o Estado, né, realmente atenda às necessidades da população, né, e não aquele Estado macro que é o pensamento dominante de parte da nossa esquerda aqui no Brasil, né? Então o prefeito ele tem que ter essa dupla, né, visão na hora da sua campanha. Mas o vereador tem que andar pela rua, tem que caminhar. Essa questão ideológica tem esquentado muito os debates nos municípios? O senhor está acompanhando isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre o debate está bem quente nessa questão ideológica, até porque hoje vice claramente que nós temos o nosso prefeito Melo e o principal oponente é a candidata lá do Partido dos Trabalhadores, né? Então, obviamente, há essa polarização que vem né, vamos dizer assim, que vem do momento que nós estamos vivendo no país. Mas eu acho talvez que a questão mais emblemática hoje, né, e que está chamando a atenção do país como um todo é a eleição na cidade de São Paulo, né? Ah, sim, sem dúvida. Onde realmente você tem uma mudança de paradigmas com a entrada de um candidato, né, que, vamos dizer assim, sacudiu, né, a zona de conforto que os outros candidatos pensavam que estavam e que julgavam que era o terreno que eles iam se degladiar. Será que o candidato tem que melhor se preparar para essas novidades? Olha, o camarada que entra na política, ele não pode achar que ele está numa situação de segurança, né? É sempre a insegurança e a inquietação, né? Ele não pode julgar que está tudo dominado.
né? Então, ele tem que estar preparado para, vamos dizer assim, para acontecimentos inesperados e saber lidar com esses acontecimentos inesperados e, principalmente, né, o político ele tem que manter a calma. Sem dúvida. Está mais centrado, né? E a atuação do partido político? Como o partido pode ajudar nessa questão, até mesmo da preparação do candidato? Olha, os partidos eles procuram ter, né, até vamos dizer, um curso de formação política, né? A maioria dos partidos tem, o nosso Partido Republicano tem também, né? Hoje, o que aconteceu, né? Vamos lembrar para todo mundo, as campanhas eram financiadas, né, de forma privada, né? Os financiamentos de campanha eram privados, por meio de doações, até que chegou-se à conclusão, por causa do problema do Caixa 2, não sei mais o que, tira o sofá da sala, passou a ser um financiamento público, o que gera muita discussão. Vamos lembrar que para esse ano são praticamente 5 bilhões de reais do orçamento, recurso que poderia estar sendo empregado de outra forma pelo governo federal para as diferentes campanhas municipais, dividido isso aí dos diferentes partidos. Então, o partido hoje, né, ele tem recurso na sua mão e, óbvio, que ele vai distribuir de acordo, vamos dizer assim, com o planejamento que ele tem e, principalmente, né, com a capacidade que ele vê de cada candidato de atingir os objetivos propostos. E sempre lembrando o seguinte, essa divisão do bolo, do fundo partidário, do fundo eleitoral, é efetivamente ligada ao número de deputados federais que o partido consegue, né, eleger. Por isso, essa eleição de deputado federal ficou um core hoje do que estão voltados os nossos partidos políticos. Agora, no Brasil, né, o partido ainda não tem aquela estrutura vertical, ou seja, o que a Comissão Nacional pensa, a Comissão Estadual, a Comissão Municipal, né, há pensamentos diferentes e, vamos dizer assim, as coligações elas variam nos diferentes níveis. Senador, haja fôlego para enfrentar uma campanha, né? Porque é incansável, é permanente, é minuto a minuto, o minuto seguinte é tão ou mais importante do que o minuto anterior, não é isso? Como é essa fase de preparação para o dia a dia da campanha? Olha, são 45 dias, né? Uma campanha dura 45 dias de intensa atividade, né? Onde você vai mesclar gravações, né, inserções nas redes sociais, né, as gravações que você consegue fazer para inserção na publicidade que é obrigatória, né, na propaganda eleitoral obrigatória, né, e óbvio que circular o dia a dia. Mas uma eleição de prefeito, de vereador, ela é mais restrita nesse circular porque a pessoa circula por dentro da cidade. Diferente de uma eleição de presidente, que o camarada tem que circular pelo Brasil inteiro, né? De uma eleição de governador ou senador, como foi o meu caso, deputado federal, que você tem que circular pelo estado inteiro. Ou seja, te cobra muito mais em termos desse desgaste que é você viajar por um estado. E, por exemplo, no nosso caso, o Rio Grande do Sul, você tem grandes distâncias a serem cobertas, né? É só olhar, a distância de Uruguaiana para Porto Alegre é praticamente 700 quilômetros. E agora, também com a dificuldade das estradas, a mobilidade piorou muito no estado do Rio Grande do Sul. No nosso caso, né, essa situação que nós estamos vivendo com o nosso aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, tem dificultado extremamente, né, essa circulação por dentro do estado. Então, no meu caso específico, eu tenho circulado por dentro do estado para apoiar os nossos candidatos. Mas o candidato, ele está só na sua área. O candidato que é lá de São Borja, ele está só em São Borja. Né? O cara que está em Muitos Capões é em Muitos Capões. O outro que está em Santa Rosa é só em Santa Rosa. E eu tenho que andar, né, em todos esses lugares. Obviamente que é extremamente complicado num estado grande e com a quantidade de municípios que nós temos. E o senhor falou em estado grande, o Rio Grande do Sul tem 8, vou recorrer aqui a uma anotação, 8 milhões de títulos e, em média, 6 milhões de votos. Portanto, 2 milhões de votos nulos e abstenções. Esses votos nulos e
de abstenções, eles podem decidir uma eleição? Olha, eu não tenho a mínima dúvida que uma das causas da derrota do presidente Bolsonaro na eleição de 2022 foi o grande número de votos nulos e abstenções. Se eu não me engano, foi em torno de 30 milhões de pessoas que ou anularam o seu voto ou deixaram de votar. Um número significativo. Mas é enorme. É um baita número, como se diz na nossa terra. Tá? Então, o que acontece? Minha gente, vamos votar, gente. Tem que acordar cedo, tem que ir para a fila. Né? Eu quero dar o exemplo aqui de uma senhora, mãe de um grande amigo, né, lá do Hermes, lá de Uruguaiana, que lamentavelmente ela faleceu agora há pouco tempo, mas ela foi votar em 2022 com mais de 100 anos de idade. Né? Ou seja, ela não precisava votar, mas ela fez questão de exercer o seu direito. Então, minha gente, esse é um dos grandes direitos que nós temos como cidadão ou cidadã, que é escolhermos os nossos representantes. E se a gente se omite nessa hora, Elaine, depois não pode reclamar. Sem dúvida, sem dúvida. Façamos o sacrifício que for necessário. Quando a gente se muda, não deixe de transferir o seu título eleitor para o local onde está vivendo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, eu sou do Rio Grande do Sul, mas estabeleci minha vida, estou morando em Brasília, então fica difícil você ir ao Rio Grande do Sul para votar, então transfira seu título para Brasília e vote em Brasília. Mas não deixe de votar, minha gente. E não anule seu voto. Né? Anular o voto, né? Escolha quem tem que ser escolhido. Mas o candidato não precisa, talvez, ajustar sua campanha para chamar a atenção dessas pessoas que estão indecisas, de motivá-los a irem cumprir essa sua obrigação de cidadão? É óbvio, né? O candidato ou a candidata ele tem que ter essa visão motivacional, né? E nas suas inserções, nas suas redes sociais, né? Nos momentos que ele consegue se dirigir a uma plateia um pouco mais, digamos assim, robusta, né? E ele procurar mostrar, né, a importância e o valor, né? E principalmente, né, a pessoa que entra na política ela tem que deixar claro para aquela população, né, porque a população fica muito descrente da política. Né? Deixar realmente claro que ela está ali para servir aquela população. Né? Ela passa a ser, e aí eu uso a linguagem militar, um soldado daquela população. Mas às vezes não há esse entendimento. Não. Lamentavelmente não há esse entendimento. Por exemplo, tem uma outra questão aqui que culturalmente, né, no Brasil se fez uso disso, da compra de votos. Com a legislação eleitoral, não impede, não diminui esse hábito? Porque aí acredito que ainda ocorra isso, compra de votos, né? A compra de votos ocorre, lamentavelmente ocorre, né? E aí entra o baixo nível educacional de parte da nossa população, e aí eu digo aqui muito claramente, né? A esquerda ela gosta de fazer discurso em prol de educação, mas efetivamente ela não faz, porque a esquerda é campeã de querer ter curral eleitoral. Né? Então, a compra de votos existe e existe exatamente por causa do quê? Porque não se dá uma escola de qualidade para todo mundo que existe no nosso país. Mas tem uma questão, senador, que tem sido abordado aí já em alguns veículos e que eu achei interessante conversar com o senhor e trazer para uma avaliação sobre a entrada do crime organizado em algumas prefeituras, tá? Ou melhor, nas câmaras, né, municipais. Infelizmente, já é uma realidade constatada no estado de São Paulo, em que algumas empresas prestadoras de serviço à prefeitura foram identificadas pela Polícia Federal e parece-me que estão sendo monitoradas porque tem vínculo com o crime organizado. Como o senhor avalia isso? Os partidos políticos não devem estar mais atentos a essa questão para evitar que seja eleito um candidato que não está em condições de evitar que isso ocorra durante o seu mandato? Olha, Elaine, existem momentos onde está nítido e notório a origem daquela pessoa que está se candidatando. E aí o partido, né, dentro dessa questão que você colocou, poderia, dizendo, olha, você aqui no meu partido, né, não tem espaço para você. Né?
Mas, normalmente, numa tática dessas de infiltração, porque isso nada mais é do que uma infiltração, né, ninguém vai apresentar como candidato alguém que já venha, né, com carimbo, né, de que pertence à organização criminosa A ou organização criminosa B. Né? Agora, isso ocorre aqui no nosso país, né? Não só no Brasil, em outros países também. Você citou São Paulo, nós temos o caso agora lá na Câmara Federal de um deputado que está sendo cassado por suas notórias ligações com o crime organizado. Né? E o que a gente pode dizer? Né? É o desleixo com que a segurança pública veio sendo tratada no Brasil, né? Com essa visão da esquerda de que o bandido, né, é alguém que que a sociedade, né, não soube aceitar, né, passando a mão em cima do bandido, né, achando que crimes, né, podem ser tratados de forma branda, né. O mesmo grupo, né, a mesma esquerda que quer dar 17 anos de cadeia, perdão, para a senhorinha que pintou com batom a estátua da justiça, ela quer acochambrar o bandido que mata, o bandido que estupra, o bandido que rouba. Então, enquanto a gente tratar a bandidagem, né, com flores, né, a sociedade irá sofrer e nós estaremos, né, sujeitos a essa questão de termos representantes da bandidagem eleitos. E o senhor acredita que um voto pode ser definido na véspera da eleição, naquela conversa, na cozinha da família? Não tenho a mínima dúvida, né? Ainda mais numa eleição para vereador, deputado, né? Onde o número de candidatos é muito grande. Então, no último momento, muitas vezes a pessoa está imersa naquele dia a dia de trabalho dela, né? E não tem condições de prestar atenção, a não ser que ela conheça alguém, um candidato daqueles que, né, é uma pessoa que é da família ou é mais chegada. Os amigos ali, né? Mas se não conhece, pô, pode chegar ali na hora de sair para votar e perguntar em quem que eu voto. Me dá um papelzinho. Me dá um papelzinho aí. Isso ocorre. Imagina. Isso ocorre. Mas a família tem da natureza humana isso. Mas essa discussão, esse debate sobre posicionamentos dos candidatos, enfim, na família tem que ter um certo cuidado para que possamos respeitar o posicionamento de cada um, as escolhas, né, também, e não gerar um atrito ali familiar também, né? Eu acho que às vezes ocorre, né? Lamentavelmente, nos últimos tempos, aí, fruto da polarização que nós estamos vivendo, né, tem ocorrido alguns desentendidos familiares. Né? Mas depois a coisa volta ao normal. Se a família souber colocar o seu grupo familiar acima dos sentimentos políticos, né, e houver, vamos dizer assim, né, a empatia de um pelo outro, entender, você tem uma posição, eu tenho outra, aqui a gente vai sentar para beber a nossa cerveja, bater papo, contar amenidades, né? Mas não vamos discutir política. E na sua experiência, observamos que sua família abraçou a campanha, que estava ali o tempo todo lhe dando apoio. Sim, a minha esposa Paula, meus filhos, né, o Antônio e a Renata, né, meus netos, todos eles, né, atuaram fortemente em prol do marido, do pai e do avô. Pô. Que bom. Senador, encerrando o nosso programa, nossa conversa, que tem muita informação aqui, né, que foi passada muita informação, eu pediria ao senhor para deixar uma mensagem para os candidatos a prefeitos e vereadores e também para os eleitores do Rio Grande do Sul. Bom, eu lembro, 6 de outubro está chegando, né, a maioria das cidades do nosso país, né, em especial do nosso estado do Rio Grande do Sul, é a eleição de um turno só. Né, nós temos poucas cidades no Rio Grande do Sul com 2 turnos, e algumas pode até ser que não ocorra, dependendo do resultado do primeiro. Né. Então, se preparem, né, nossos candidatos, nós estamos aí já faltando pouco mais de 2 semanas, né? Está bem próximo. Está bem próximo a eleição, agora é a hora da sintonia fina, né, de estar mais próximo do eleitor, de trazer com mais força a mensagem que cada um quer passar na busca de obter o voto e, mais uma vez, aos nossos eleitoras e eleitores que compareçam à urna no dia 6 de outubro, né, e que façam boas escolhas. Obrigada por essa conversa, foi tão boa. Né? Muito boa, foi boa, né? Muito boa mesmo.
Pena que em Brasília não temos candidatos, não não temos há. eleições, senão eu já estaria entusiasmada. Mas, enfim, chegamos ao final de mais um episódio do Bom Dia com Mourão. Agradecemos a sua companhia, agradecemos a sua atenção e compartilhe com os amigos. E deixe seu like, com certeza. Está aqui, olha, nos endereços. E até o próximo, tá bom? Até lá.